Dois dos modelos de TVs que hoje em dia são bem procurados, são muito vendidos, é a UQ8050 da LG e o modelo P735 da TCL. TVs consideradas de entrada, TVs mais básicas, que compartilham alguns pontos bem interessantes, mas que diferem bem em outros, sendo que existe ainda uma diferença de preço. Para você ter uma ideia, o modelo da LG chega a custar, em seu tamanho de 65 polegadas, hoje, em torno de R$ 3.800, mas próximo a Black Friday, por exemplo, já chegou até R$ 3.200, e isso no tamanho de 65 polegadas. Já o modelo da TCL, hoje, pode ser encontrado em torno de R$ 3.500, R$ 3.550, porém, em tempo de promoções, já chegou a custar em torno de R$ 2.900, que é um ótimo preço para uma TV tão grande. Mas por que dessa diferença de preço? Bom, se você está pensando em comprar uma TV 4K, nesse vídeo eu trago esses dois modelos bem interessantes. Mas antes, bora dar aquela força pro canal, vai? Não custa nada e você me ajuda demais e nem precisa levantar da cadeira. Tá vendo aí embaixo o botão do like, o de curtir? Então, basta clicar nele que você já tá me ajudando muito. Então, um segundinho, vai? Já clica nele e para não perder os próximos conteúdos aqui do canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Me siga também nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal em Voltotech. E se você está procurando o melhor preço, não esquece de entrar nos grupos de promoções aqui do canal. Tô deixando o link na descrição e no comentário fixado. Para começar o comparativo entre essas duas gigantes, vamos falar sobre a imagem, a qualidade de imagem, que eu acredito que é o que vocês mais procuram. Os meus testes foram realizados em modelos com tamanhos diferentes. Enquanto a LG, o modelo de teste, possuía 50 polegadas, a TCL possuía 65 polegadas. E aqui vai um ponto importante já, não exatamente sobre a imagem, mas sobre a TV como um todo. Enquanto a LG, nós temos tamanhos que vão de 50 até 75 polegadas, a TCL traz apenas dois tamanhos de tela, que são 65 e 75 polegadas, ou seja, TVs bem grandes. Dito isso, agora vamos falar sobre a imagem e o painel em si. Para começar, cada TV, independente do tamanho, traz 60 Hz na sua taxa de atualização. Afinal, é uma TV de entrada mais básica e isso é comum. Já na imagem em si, ambas trazem cores muito boas, o que me surpreendeu, principalmente por serem TVs mais básicas, com preço mais acessível. Porém, de toda forma, a LG ganha um ponto a mais, trazendo cores mais vívidas, mais bonitas, com mais destaques do que o modelo da TCL. E isso, acredito eu, por conta do brilho, algo que na TV da TCL deixa a desejar. Como eu disse, as cores são muito bonitas, mas nós temos esse destaque para o modelo da LG por conta do brilho, pois ele ressalta mais as cores, sendo que esse ponto é um dos pontos negativos do modelo da TCL. Não, nenhum dos dois modelos vai te surpreender quanto a brilho, afinal, TV de entrada, né? E isso já é o esperado, porém, a TCL ainda assim deixa a desejar. O brilho da TV é realmente bem fraco. Óbvio que, para um ambiente interno controlado, ela vai muito bem, mas é entrar um pouco mais de luz que a imagem em si já começa a se complicar. Porém, de qualquer forma, os dois modelos são indicados para ambientes internos e não externos, pois mesmo a LG tendo um pouco mais de brilho, ela não dá conta em uma situação de muita luz. E esse brilho a mais na TV da LG também garante um melhor contraste. Não que o modelo da TCL seja ruim, mas tem sim uma diferença quando nós comparamos as imagens. Agora, um ponto que me surpreendeu, independente do modelo, LG ou TCL, é o nível de preto, algo que hoje é muito procurado e de fato é bem importante na construção da imagem em si. As duas trazem um nível de preto muito bom, que me surpreendeu, principalmente por serem TVs mais básicas, mais baratas. Em ambos os modelos, o preto é bem uniforme, de
ponta a ponta do painel. Quanto ao vazamento de luz, é óbvio que vai ter um certo nível, mas nem outro traz um vazamento que chegue a incomodar, que chegue a atrapalhar a experiência. E isso já é um baita de um ponto positivo. E para fechar a questão da imagem, a TV da TCL ainda traz o Dolby Vision, um recurso de HDR, e não só um recurso, e sim o melhor recurso disponível na atualidade. Recurso esse que fica de fora desse modelo da LG. Porém, como o HDR precisa de um pico de brilho bem alto, como eu citei, um dos pontos negativos desse modelo é o brilho, então aqui ele não faz assim tanta diferença. Outro ponto importante, principalmente quando olhamos tamanhos maiores, que é o caso da TV da TCL, que só está disponível em tamanhos grandes, é o ângulo de visão. Normalmente, se compra uma TV grande quando o ambiente é maior. Sendo assim, normalmente, você acaba em alguns momentos assistindo a TV não exatamente pela frente, pois sempre tem algum sofá ali, mas na lateral. E em uma TV com um ângulo de visão que não é tão bom, a experiência é comprometida. Mas aqui, fica tranquilo, as duas mandam muito bem nisso. Óbvio que, pela lateral, você acaba sempre perdendo um pouco da qualidade da cor, sempre há uma distorção. Mas nesses dois modelos, ao menos os modelos de teste, as duas se saíram muito bem, ainda com um pequeno destaque para a LG. Porém, as duas mandaram bem. Passando para o áudio, nós temos alguns pontos que são idênticos, como a questão das especificações técnicas. Ambas as TVs trazem 20 watts de potência, divididos em 2.0 canais, o que já se espera de uma TV mais básica. Porém, a experiência que você tem com cada uma é bem diferente. Na TCL, nós temos um som que, embora tenha 20 watts, ele soa um pouco mais baixo, além de ser puxado um pouco mais para o médio e ter um grave praticamente nulo. E ainda por cima, ele só vai bem, entre aspas, até o volume 70, 80 no máximo, sendo ideal o volume 70 mesmo, pois a partir daí tudo começa a embolar. Então, o que já não é bom acaba ficando pior. Pelo lado da LG, esses 20 watts soam um pouco mais alto, porém, ela também sofre o mesmo problema da TCL. Ela funciona bem até determinado volume, e ali também entre 70% e 80% do volume total. Agora, as frequências dela são bem mais agradáveis, o som é bem mais impactante, bem mais interessante do que o modelo da TCL. Na UQ8050, você percebe que ela puxa um pouco mais pro agudo, um pouco também pro médio, e traz um grave bem mais presente do que o modelo da TCL. Mas é óbvio que, por ser uma TV mais básica, eu digo que ela tem o grave mais presente. Não que vai ser um super grave, mas esse boost que nós temos no grave já dá ao modelo da LG uma imersão muito maior, sendo um som, como eu citei, bem mais agradável. Quanto às tecnologias de aprimoramento de áudio, na TCL nós temos o Dolby Atmos, um sistema de som surround que é bem procurado pelo público que está buscando uma TV 4K. Porém, é como eu falei, a experiência de áudio com o modelo da TCL não é boa. Ou seja, nós temos o Dolby Atmos, mas sinceramente, ele não faz diferença. E vou além. Esse modelo de TV, como eu citei lá atrás, traz uma boa imagem, mas com esse som você provavelmente vai querer aí adquirir uma soundbar. Então é interessante que já separe aí uma grana a mais para fazer a aquisição de uma soundbar. Passando agora para os sistemas que cada TV traz, nós temos aqui pontos bem diferentes. Para começar, enquanto a LG aposta em um sistema próprio, que é o WebOS, a TCL aposta em um sistema aberto, digamos assim, que é o Google TV, um sistema que não está presente somente nas TVs da TCL. E isso traz vantagens e desvantagens. Algo positivo, aí independente da TV que você venha escolher, é a fluidez, que
que é um dos pontos que me surpreendeu também aqui, e isso nos dois modelos. Tanto o WebOS da LG quanto o Google TV rodando na TV da TCL vão muito bem, são super ágeis, rápidos e ao menos nos meus testes não chegaram a travar, algo que principalmente quando se trata de Google TV, ao menos em TVs mais básicas, ele não costuma se sair tão bem assim, mas aqui na P735 ele manda bem. Outro ponto que vale destaque nos dois é o suporte quanto a aplicativos. As duas são bem completas e é difícil que você procure algo ou em um ou em outro e acabe na mão. As duas têm praticamente tudo que você vai utilizar ali no dia a dia. Agora, é óbvio que a TCL, o Google TV, é baseado no Android TV, sendo esse baseado na versão 11 do Android. Então, sendo uma plataforma baseada em Android e para quem já teve contato com essa plataforma, mesmo que no smartphone, já sabe que ela tem muita coisa, além das opções de poder instalar aplicativos via APK, que torna o sistema ainda mais completo. Então, nesse ponto, a TCL se destaca. Já para quem curte games, aqui nós temos alguns pontos iguais e outros diferentes também. Isso quando se fala de sistema. Para começar, a TV é básica e, como eu citei, ela traz 60 Hz na taxa de atualização. Então, tanto um quanto o outro vai rodar os seus games a no máximo 60 FPS. O que, a menos que você vá jogar em um PC, hoje em dia já está de ótimo tamanho. Afinal, nem PlayStation 5, nem o Xbox Series X tem muitos jogos que rodem a 120 FPS, para não dizer praticamente nenhum. Afinal, eles mal rodam 4K a 60 FPS, né? Agora, na LG nós temos um destaque que é chamado de otimizador de jogos. Esse recurso traz algumas opções bem interessantes, mais básicas, é verdade, mas mais interessantes do que as que nós vimos na TCL, como poder mexer só com o nível de preto da tela, só com o nível de branco, além de uma game bar que facilita bastante o acompanhamento de alguns dados, assim como a alteração de alguns outros. A TCL, por sua vez, também traz um menu dedicado, mas aqui nada de game bar, sendo que os recursos são ainda mais simples. Um ponto que eu não comentei é que nenhum desses modelos traz o VRR, mas ambos vão trazer aí um modo game que tem o foco em baixo input lag e o ALLM, que faz com que de forma automática, assim que você inicia um jogo, a TV já altere para o modo game. Agora, voltando à TCL, a parte do menu, a parte do sistema que é focada em jogos, se chama Game Master, mas ela consegue ser mais básica ainda, trazendo apenas a opção de ativar ou desativar o ALLM e um contador de FPS que fica no canto superior direito. Recurso esse que fica fora do modelo da LG. Então, no final, em resumo, as duas para games são bem básicas, mas ainda assim com um pequeno destaque para a LG. E o quarto item dessa lista são as conexões que cada modelo de TV traz. Começando que a disponibilidade, a localização das conexões são diferentes. E aqui vai um ponto, ao meu ver, para a TCL. A LG traz conexões na parte de trás e na parte lateral. Já a TCL traz todas as conexões na parte lateral, o que, para mim, facilita muito quando você precisa conectar ou desconectar algo, principalmente quando as TVs estão em algum suporte de parede, no qual essa parte de trás, de fato, fica bem ruim. Mas ok, passando isso, nas conexões elas são parecidas, mas ainda assim tem algumas diferenças. Ambas trazem 3 entradas HDMI, o que, para mim, hoje em dia, o ideal seriam 4, mas ok. E enquanto na LG todas essas 3 trazem a tecnologia 2.0, na TCL nós já temos algo mais avançado, a tecnologia 2.1. Mas ainda assim, como eu citei lá nos games, esses modelos não rodam games a 120 FPS e nem trazem o VRR. Além disso, elas trazem 2 entradas USB, uma entrada para o cabo de rede, a conexão para antena e a saída de áudio óptico. Porém, a TCL consegue ir um pouco mais longe e traz 2 conexões a mais
que o modelo da LG, e são elas a entrada AV para você conectar um aparelho mais antigo, como por exemplo um PlayStation 2 da vida, e a conexão à saída de áudio P2, o que para mim em uma TV de entrada faz bastante sentido. Na verdade, essas duas conexões fazem bastante sentido. A P2 principalmente, pois pelo fato da TV da TCL, como eu citei, não ir muito bem no áudio, caso você tenha aí algum aparelho de som mais antigo, é só conectar nessa saída P2 e o áudio da TV é melhorado e muito. E isso, sinceramente, independente do som que você tenha, pois como eu falei, o áudio da TCL é bem fraco. Para fechar aqui esse comparativo, vamos falar um pouco sobre a construção e o design de cada uma delas. Ambas são bem básicas quanto à construção, embora a TV da TCL se saia um pouco na frente por trazer mais metal, quando comparado com o modelo da LG, mas de toda forma as duas são bem básicas. Ambos os modelos são bem espessos, trazem um queixo bem pequeno, sendo que aqui o ponto vai para a LG, que mesmo sendo básica, traz um queixo com material em aço escovado que deixa a TV bem mais bonita do que o modelo da TCL, mas se ela sai na frente aqui, ela perde na borda, trazendo uma borda mais espessa do que apresentada na TCL, lembrando até modelos de TVs de entrada um pouco mais antigos, ali por volta de 2020, quando essa questão de borda ainda era um diferencial e era deixada somente para TVs de intermediária para frente. Como hoje uma borda fina é padrão praticamente do mercado, é estranho ver a LG lançar uma TV com uma borda mais espessa assim. Ok que não é o fim do mundo e nem a TV se torna horrível por isso, mas vale aí ressaltar que esse ponto vai para TCL. No suporte, os pezinhos das TVs, elas seguem nos mesmos moldes, sendo aqueles que ficam nas extremidades da tela, ambos construídos em plástico. Agora, o que a LG traz a mais que a TCL é um sistema de organização de cabos, esses que funcionam como uma espécie de presilhas que são fixados na parte de trás e deixa aquela possível bagunça de cabos bem mais organizada, coisa que na TCL fica de fora. No final, as duas TVs trazem características bem parecidas, mas alguns pontos aí que podem determinar a compra de um modelo de TV ou de outro modelo, sendo que como TVs de entrada, algo que sempre se procura é o preço e no fim das contas a TCL acaba se saindo na frente, principalmente quando analisamos o valor do tamanho maior de tela, que é de 75 polegadas, que na LG, ao menos no momento da gravação desse vídeo, está custando em torno de R$ 5.500 e na TCL está custando em torno de R$ 4.700, R$ 4.750. Então nós temos aqui uma boa diferença de preço, o que traz a TV da TCL nesse ponto uma grande vantagem. Por outro lado, caso você procure uma TV menor, aí não tem o que fazer. Só a LG vai oferecer modelos de 50 e 55 polegadas. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desses dois modelos aqui? Já tem algum deles? Algum tá na sua lista? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!